Fala galerinha, tudo beleza com vocês? Bora fazer nosso estudo? Vamos ver como é que foi esse dia hoje? Hoje o dia foi bem legal. A gente conseguiu fazer o resultado rapidão no dólar ali naquela primeira comprinha. De mão um pouquinho mais cheia, tá ali no nosso Instagram, confere ali. Daqui a pouco eu vou postar para vocês como foi o resultado hoje na sala, nas mesas, né? Claro, teve o lado ruim, né? Estourei 2 testes hoje, ao vivo ali, operando ali, mostrando pra galera. Mas nas contas PAs, copiando, foi tudo tranquilo. E tudo dentro dos conformes, seguindo o planejamento. A galera fez resultado. Teve gente que abandonou a sala ali logo 11h30 da manhã, já com o resultado feito. Então tá sendo muito legal. Não só questão de resultado, né? Às vezes as pessoas me perguntam sobre o resultado na sala. Gente, uma sala educacional, ela não importa o resultado da sala, né? Porque se eu for ver o resultado, hoje eu tomei dois estopão, porque eu estourei 2 testes, porque teste eu opero de uma forma diferente, né? Mas nas PAs a gente deu resultado, a galera teve resultado, todo mundo, porque na sala educacional você aprende a entender o movimento. Ninguém vai fazer a mesma operação que eu faço, né? A não ser quando a gente faz a operação confirmada, que nem houve hoje uma venda logo na abertura do Nasdaq, que foi onde eu fiz o resultado em uma conta de teste e 2 contas PA. Então, assim, a hora que é para fazer as operações certas, a gente faz. Mas enquanto a gente está rolando a mesa, a sala, eu vou conversando com a galera e fazendo as operações ali. Até eu falei que eu vou me policiar para não ficar fazendo operações na tela dessas operações que eu faço em teste, porque muitas vezes acontece isso, né? O teste eu opero de uma forma agressiva, que é ou estoura ou passa no teste, né? Então tem isso. Alguns testes eu faço isso. E outros eu vou operando tranquilamente, tudo dentro de um cronograma. Mas o importante é que na sala você vai entender o operacional, vai entender como funciona o mercado. Hoje o Nasdaq cravou exatamente o alvo que eu tinha falado, que a gente tinha analisado na abertura da sala. A gente analisou tudo ao vivo, tudo na sala. Tinha a perda da mínima do dia e a busca lá embaixo do Fair Value Gap do gráfico diário, e foi exatamente onde ele foi bater, tá? Então, assim, tudo isso impacta na sala e não simplesmente o resultado, tá? Então, quer conhecer? Clica aí nesse QR Code que tá aí no cantinho ou no link na descrição. Bora fazer parte do time que eu tenho certeza que vai ser muito legal para ti o desenvolvimento, entender o operacional e saber o que fazer na hora certa de fazer e de não fazer, beleza? Até quando eu tô fazendo na hora errada, eu aviso, ó, isso aqui eu tô fazendo, mas não façam porque eu estou fazendo por conta e risco por ser um teste. Então fiquem ligados, né? Porque é assim que funciona a sala. Agora então, bora falar do gráfico, que é o que interessa. A gente vai passar aqui para o nosso gráfico para a gente entender e olhar como é que foi o índice hoje, dólar e o Nasdaq. O índice hoje foi um dia travado, né? Sexta-feira ele subiu aí quase mais de 3.000 pontos. Foi um dia assim, teve um aluno nosso, o Marcelão, que ele é cheio do swing trade nos day trade, e de sexta-feira ele pegou 3.000 pontos no índice. E acho que foi sexta-feira, pegou 3.000 pontos no índice, pegou toda a subida. E hoje deu oportunidade, tá? Em cima daquele estudo que a gente tinha feito ontem, eu tinha marcado aqui o Change State of Delivery e o preço fez exatamente o que eu falei. Ele veio, retestou a região e na região ele acabou dando a compra, deu uma compra aí boa. Alvo dessa compra era exatamente o Fair Value Gap da abertura que foi deixado, porque aqui ele deixou um choque. Então, se ele deixou uma quebra de estrutura, você tem que estar esperto com uma possível reversão nesse meio do caminho, né? Então, mas foi um alvo muito legal, e legal é a galera contribuindo, a galera no Telegram ali falando, pô, falou que o preço ia buscar aquela região e acabou indo lá e deu a compra, peguei a compra. Isso é legal porque a gente vê que o canal tá ajudando a galera a virar chave, tá? E a gente ajuda de várias formas, né? No grupo do Telegram, a gente ajuda o grupo de alunos com o treinamento. A gente tem o treinamento Smart Money, que inclusive, se você adquirir a sala mensal, você tem 30% de desconto na aquisição do treinamento. O treinamento ele é vitalício, ele tem aulas atualizadas sempre. Eu também posto aulas extra
né? Então é um treinamento que você sempre vai ter conteúdo e ele tem um preço extremamente acessível. A gente não fala aqui de mentoria de 4, 5 mil. O intuito do canal é fazer o treinamento bom, de uma forma que caiba no teu bolso e você consiga virar chave sem deixar todo o dinheiro que tu tem lá para operar, para comprar um treinamento, que eu acho que isso aí não é justo com a galera, você ficar aí pagando 4, 5 mil de treinamento para depois você não aproveitar, beleza? Então, aproveita que o nosso é bem barato pelo que entrega, tá? São mais de 80 horas de aula. E aí o índice fez isso, né? Só que ele ficou trancado aqui nesse range. E o que a gente tem de expectativa para ele agora? Primeira coisa é sair desse range, tá? Então, assim, a gente segue com as marcações que a gente tem de topo e fundo. Ele está no meio do caminho, então ele tem alvos para cima e alvo para baixo. O que vocês têm que prestar atenção aqui é nessas zonas de liquidez que ele deixa, tá? Então, o que acontece? Se ele quebrar aqui, ele pode vir testar a região aqui de baixo para depois voltar. E se ele seguir daqui direto, ele ainda pode vir buscar essa região aqui de cima para depois chegar aqui embaixo, já que ele fez uma quebra de estrutura. Lembrando, aqui a gente está numa acumulação de fundo, né? Quando a gente joga no time frame de 4 horas, a gente vê que ele fez uma acumulação no fundo com um sweep. Então, isso nos deixa crer que existe uma grande possibilidade dele ir testar essa região aqui. Só que a gente não vai adivinhar nada, né? A gente vai reagir ao que o preço está fazendo, porque da mesma forma que ele tem liquidez aqui, ele tem liquidez aqui. Então, o que a gente faz é reagir ao que o preço está mostrando. Então, na hora que ele mostrar o lado, né, a gente engata a marcha e navega junto, né? A questão é que ele está numa consolidação e numa região de 50%. Ó, se vocês olharem aqui pelo indicador, ó, desse último range, ele está exatamente na região de 50%. Então é uma região extremamente ruim, porque é o meio do rio, né? Então, o meio do rio é onde a galera costuma morrer afogado. Então, a gente tem que ter paciência com esse índice. Hoje foi um dia travado, não teve movimentação, não teve notícia, nada, né? Então, por isso acabou sendo travado, mas a gente mantém aí essas leituras aí pro dia de amanhã, beleza? Bora falar do dólar aqui, ó. O dólar acabou dando uma comprinha pra gente. Pelo 15 minutos eu fiz. Pior é que foi assim, a compra rápida, mas o intuito meu é esse, né? Depois eles deu sim a compra confirmada, dá continuidade. Eu acabei pegando esse trechinho aqui. Eu entrei com 5 contratos, peguei uma mão um pouquinho mais pesada, porque o stop era curtinho, acabei fazendo o trade aqui e encerrando o dia. Mas o ponto comprador foi exatamente esse aqui, onde a gente tinha comentado sobre o reteste, né? Ele fez uma movimentação, voltou para capturar liquidez e depois sim fez o movimento e foi parar exatamente lá no 50% do imbalance, tá? Ou seja, ele seguiu o caminho esperado que a gente tinha. Claro, aqui já é um momento onde eu já estou focado na sala, aqui já é 10h45, 9h45, já se preparando para iniciar a sala, então já estava com o profit fechado, focado no Nasdaq ali com a galera na sala. O que a gente tem agora para o dólar? Ó? Ele já retestou essa região, agora eu tenho aqui a extremidade, tá? O próximo ponto de reteste dele é a extremidade. Tá? Se ele vai agora direto amanhã, a gente não tem como saber. O que a gente tem que aguardar é os pontos importantes para tomada de decisão. E nesses pontos importantes, a gente tem o que aqui? Ó? Eu tenho nessa região dos 50% esse order block, tá? Que é um point de demanda, e eu tenho também, se eu for pegar aqui, ó, vocês têm no indicador de structure aqui, ó, que tem esse range do 15, eu tenho essa parte aqui como sendo a minha parte premium, tá? E aí no 15 minutos eu tenho esses fair value gaps aqui embaixo, que seria o melhor ponto de compra,
ok? Só que precisa o quê? O preço precisa primeiro chegar até lá, né? Caso contrário, a gente não consegue fazer nada. Agora, se ele for aqui direto, a gente vai aguardar o reteste da máxima para ver se ele vai passar e dar continuidade ou se aqui ele vai voltar e fazer um pullback, tá? O que vocês têm que ter em mente é que, além disso daqui, eu tenho essa região de imbalance aqui. Ela tá cara, mas vale uma certa atenção, tá? Porque aqui eu tenho um movimento de consolidaçãozinha, ele segurou nesse imbalance aqui, que foi um sprint que o preço deu, né? Só que agora eu tenho que esperar uma volta nessas regiões aqui de baixo para que possa me dar aí uma compra validada. O que vocês podem marcar aqui, inclusive, é isso aqui, ó. Vocês têm essa região de liquidez que pode ser um ponto importante, né, de buscar por uma operação na continuidade dessa compra. Beleza? Então, é isso que a gente tem aí no dólar, não muda muito a leitura, né? A gente tem essa zona aqui embaixo. Aqui em cima, a virada na venda, ela fica somente se perder essa região aqui. Então, para ele dar uma venda, teria que perder isso aqui, a não ser que ele faça um novo topo, quebre esse fundo e aí sim ele volte e comece a descer, né? Ele tem que deixar um fundo, um topo e quebrar esse fundo. Então, o movimento da reversão na venda, ele acaba sendo um pouco mais complexo com essa movimentação aqui que o dólar fez, certo? Bora ver o Nasdaq agora. O Nasdaq hoje foi muito bom. Aqui a gente nós tínhamos aqui, ó, esse ponto marcado do gráfico diário, né? É onde a gente trabalhou como alvo e ele foi direto, né? Direto e reto. A gente não tinha expectativa. A questão é que o Trump falou da possível recessão nos Estados Unidos. Então, assim, ó, quando o presidente fala de uma possível recessão numa entrevista que não teve nem notícia, teve hoje, o mercado reagiu, despencou, chegou a cair quase 5%. O Nasdaq, e aí acabou fechando em 3,84, tá? Então, assim, nessas horas, é aqui que muita gente perde conta, né? Por isso que às vezes eu uso esses movimentos, e que nem aconteceu hoje, ter estourado 2 testes, por quê? Porque se ele não faz esse movimento brusco de uma vez, esses retestes de mínima que o preço faz, é onde ele volta com tudo e você faz grana em teste, né? Então a gente tem assim como se diz, o operacional mais agressivo para provar a conta, e é em renovação de mínima. Renovou a mínima, você compra para pegar um movimento brusco da volta e com isso você dá uma acelerada na conta. Só que hoje ele não tinha força de tanta venda que tinha, de tanta realização que teve. Então, mas é o tipo da coisa que em PA a gente não faz e nem passa perto de fazer esse tipo de operação, ainda mais alavancado, né? Aqui a gente fez hoje o que foi valendo, né? Que eu fiz essa venda ontem à noite numa conta, depois hoje, quando a gente teve a abertura do mercado à vista, né? O preço abriu, voltou, eu fiz aí nós tivemos essa venda aqui, eu acabei fazendo a venda até o fundo, aí foi onde eu fiz um resultado em 2 PAs, aí depois a gente terminou e seguiu, depois aqui nessa região eu acabei em outras 2 PAs tomando stop, os 2 testes eu estopei aqui nessa descida, tá? Por conta de pegar a volta no gráfico de 1 minuto. Aí aqui eu tomei 2 stops em PA nessa região, e aí depois ele desceu, e aí depois aqui, nessa finaleira aqui, que eu até postei lá no grupo da mesa, consegui fazer um extra em outras 2 contas, e recuperar os 2 stops que tinha tomado nas 2 PA e fechado o dia bem tranquilo, com essa movimentação, porque aqui, ó, foi exatamente onde ele bateu quase 5%. Se não me engano, ele chegou a passar de 5% de queda. Deixa eu só dar uma olhada aqui, que eu já falo para vocês. Ele abriu aqui
E aqui ele bateu, ó, aqui ele bateu 4,5% de queda. Então, quando ele bateu 4,5%, estava numa região que aí coincide, né, com o que? O 4,5% de queda, que é uma queda muito alta para o índice, na região de sweep na mínima do diário. E aí aqui eu acabei tomando risco na compra com um stopzinho aqui embaixo e deu certo, pagou rapidão, né? E aí consegui fechar o dia verdinho, tirando os 2 testes que eu arrebentei, tá? Mas isso aí que a gente teve no Nasdaq. O que a gente tem aqui agora, ó? Vamos lá. Ele segue bearish, segue atravessando fronteiras para baixo. Agora a gente tem que estar atento aos movimentos de pullback dele, tá? Eu tenho essa região aqui, esse Fair Value Gap. Aqui em cima, né, ele tem isso aqui é a liquidez interna, só que agora ele renovou, né? Eu tenho esse range aqui, ó. Então, o que eu vou estar observando é vendas acima dessa região aqui, ó, que é os 50% desse movimento. Então, seria algo do tipo dele chegar aqui nessa LTB, inclusive, para dar uma venda de continuidade, tá? E para comprar aqui, eu teria que ter uma quebra de estrutura. Para isso, a gente usa o time frame pequeno, ó. Só que quando a gente olha 1 minuto, ele teve a quebra aqui, ó, teve a quebra aqui, voltou, não chegou aí lá, aqui na zona premium, né? Tivemos outra quebra aqui e ele travou nessa região, tá? Então agora a gente vai ter que ter paciência para aguardar um possível movimento aí, ó. Aqui, ó, quando a gente olha os 5 minutos, vocês veem que ele veio nessa região de Fair Value Gap aqui, ó, e tocou e voltou, né? Agora, o problema é que ele está no meio do range, ele teve essa quebra aqui, ou seja, nós tivemos aqui, ó, uma pequena quebra, pode ser para buscar essa liquidez aqui, ou ter deixado isso aqui como uma zona de liquidez. Aí ele pega, abre na China, faz isso aqui e volta, tá? O que eu falo para vocês prestarem atenção? Apesar de no time frame ele ter quebrado estrutura, aqui ele ainda não quebrou. E eu falo para a galera assim, ó, prestem muita atenção quando o preço não rompe uma estrutura. Hoje foi assim, ó, foi tiro e queda na nossa movimentação que a gente teve. Enquanto ele não quebrou estrutura em momento algum, ou seja, em momento algum ele nos sinalizou compra. As compras que eu fiz em teste foram todas arriscadas e essa aqui sim foi de risco também, porque foi uma compra de renovação de mínima. Então, nesse reteste da mínima aqui, eu aproveitei e voltei comprado com stop curto e deu certo, tá? Mas é uma operação de extremo risco. Então, para isso, a gente tem que esperar amanhã uma movimentação, pelo menos de teste dessa região aqui, ó, tá? Ele teria que fazer algo desse sentido aqui, para aí sim voltar, né, aí quebrando uma estrutura, voltando aqui nessa região de liquidez e aí podendo dar essa volta do pullback. Porque aqui a gente tem um movimento onde eu tenho força vendedora atuando ainda e aqui tudo tá bearish, com exceção dos 5 minutos que, claro, tá fazendo um pullback. Então é um pullback de 5 minutos no mercado que está totalmente em queda. Por isso tem que ter muito cuidado com compra no Nasdaq. Certo, galerinha? Então, era isso. Mais uma vez, valeu. Tenham todos um bom descanso. Até amanhã. Um grande abraço a todos.